O volante Casimiro, esse é um corte que pode acontecer, porque o volante Casimiro, capitão da seleção brasileira, ainda não se apresentou. O Casimiro está com uma inflamação no dente ciso, muitas dores, febre, então existe a possibilidade real do Casimiro ser cortado, mas isso ainda não está definido. A seleção brasileira está esperando a evolução dessa inflamação no dente do Casimiro para saber o que fazer. Lembrando que a seleção brasileira tem 3 jogos, né? Essa rodada é uma rodada de 3 jogos, então uma data FIFA um pouco maior. Se o Casimiro de fato for cortado, vamos ver quem o Tite vai convocar para o lugar dele. O reserva imediato do Casimiro é o Fabinho do Liverpool, que está aqui, já se apresentou, está com a seleção brasileira. Então, às 4 da tarde, horário aqui de Bogotá, 6 aí no Brasil, horário de Brasília, a seleção brasileira faz o primeiro treino de verdade, né? Com 24 dos 25 convocados, só vai ficar faltando mesmo o Casimiro. Ontem teve o primeiro treino, mas só com 10 atletas, que foram os 10 primeiros a chegar aqui em Bogotá. E aí vale dizer também, gente, que ontem foi o primeiro treino em quase 2 anos da seleção brasileira com a presença de jornalistas. Isso não acontecia desde novembro de 2019, data do último jogo da seleção brasileira antes da pandemia. Hoje a gente vai poder acompanhar o treino de novo. Bom, todos nós, né, Gabi, repórteres, jornalistas, o quanto a gente gosta de estar presente ali no lugar, poder assistir o treino, entender melhor o que está acontecendo, poder conversar com as pessoas para ter mais acesso a informações, e não só informação, mas também poder observar e ver o que a seleção brasileira, o que o Tite está pensando para a seleção brasileira. Então, tudo isso muito legal. Hoje, treino com 24 atletas, e a gente vai poder acompanhar e ver o que o Tite está pensando para esse jogo contra a Venezuela. E o Neymar está suspenso, né? Daqui a pouco, antes do treino, tem entrevista coletiva do Gabriel Jesus, que está de volta. A gente vai falar isso daqui a pouquinho, melhor sobre isso, porque na última rodada das eliminatórias ele não foi liberado, como todos os outros jogadores que atuam no futebol da Inglaterra. O Gabriel Jesus está aqui, está jogando muito bem no Manchester City e deve ficar com essa vaga do Neymar, já que o Neymar está suspenso e não joga contra a Venezuela. Mas é justamente no ataque, gente, faltando aí 1 ano e 1 mês para a Copa do Mundo do Catar, que o técnico Tite tem mais dúvidas. A seleção brasileira tem uma base muito forte, né? Principalmente os 3 goleiros são super consolidados, né? O Alisson, o Everton e o Ederson. Os zagueiros também, os meias também, mas no ataque, do meio de campo para frente, existem ainda algumas vagas, algumas dúvidas, tanto que aqui 3 jogadores que nunca tinham se apresentado à seleção brasileira estão com a seleção pela primeira vez: o Arthur Cabral, o Antony e o Rafinha. E o Rafinha falou justamente sobre essa oportunidade de estar na seleção brasileira, faltando só 1 ano para a Copa do Mundo. Vamos ouvir. O que eu posso fazer é aquilo que eu venho fazendo, né? O que me fez chegar até aqui, que é mostrar meu futebol, me dedicar dentro de campo, nos treinamentos, nos jogos, e consequentemente ir ganhando confiança para conseguir o mais rápido possível demonstrar o meu futebol, demonstrar minhas qualidades, aquilo que me fez chegar até aqui. E acredito que com trabalho, com confiança, as coisas vão acontecendo. E o Ronaldo também me mandou um vídeo, né? Falei com ele por telefone. Ele acabou ligando para o meu pai no momento lá, conversamos um pouco. Me deu os parabéns também e acabei ficando mais feliz do que eu já estava, né? Então, receber elogios assim de grandes jogadores, de grandes pessoas também é muito gratificante para mim. Como eu disse, dessa vez nós temos 3 jogos, o último na quinta-feira que vem contra o Uruguai em Manaus. E os clubes da Premier League estão pedindo para a seleção brasileira, pediram para a seleção brasileira, para a CBF, liberar esses jogadores depois do segundo jogo contra a Colômbia no domingo. Por quê? Porque na sexta-feira alguns deles já têm jogo pela Premier League e a grande maioria joga no sábado, lá na Inglaterra. Então, assim, não daria tempo desses jogadores atuarem em Manaus na quinta-feira à noite e aí viajarem para a Inglaterra a tempo de entrar em campo. Por isso que os clubes ingleses estão pedindo esse retorno. Mas a CBF está argumentando que não vai liberar, que precisa desses jogadores
precisa principalmente porque o jogo contra o Uruguai é o jogo mais difícil, mais importante dessa rodada das eliminatórias e é o único que a seleção brasileira faz dentro de casa. Então a CBF está argumentando o seguinte: olha, imagine, a gente vai jogar 2 jogos fora, contra a Venezuela e Colômbia, aí vamos jogar contra o Uruguai em casa, o jogo mais importante, e aí não poder contar com esses jogadores super importantes como o Gabriel Jesus, então não vai ser possível. Agora, é fato, os clubes ingleses estão solicitando, as conversas estão mantidas, vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto os jogadores vão continuar aqui com a seleção brasileira. Ou seja, Gabi, o assunto calendário apertado, que é um problemaço, né, que a gente debate muito no futebol brasileiro, em relação à Inglaterra, também tem esse detalhe, os clubes ingleses pedindo o retorno dos seus jogadores, porque querem que eles joguem na Premier League. Se a data FIFA tivesse só 2 jogos, isso não ia acontecer, né?